Hoje eu vou falar sobre a insensibilidade humana, né, o nosso despertar consciencial, o caminho para esse mundo de regeneração que nós tanto queremos ver. E, infelizmente, acho que eu, pelo menos, certamente não estarei aqui. Mas nós temos que contribuir para esse mundo que nós queremos ver, seja para os nossos filhos, para os nossos netos, ou para nós mesmos, quando nós reencarnarmos aqui, porque eu tenho a certeza que o objetivo é reencarnar aqui quando for a regeneração. Então, antes eu vou falar um pouquinho da bibliografia, porque eu sempre deixo para o final. Essa palestra ela é mais baseada nesse livro A Caminho da Luz, que eu recomendo, é um livro maravilhoso de Emmanuel, através da psicografia de Chico, e os filmes da Posati Filmes, que tem muita coisa boa para nos instruir. Falhou. Tá mandando não. Agora sim. Ele desconfigurou um pouco. A regeneração do planeta começa em nós. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. A gente tem a impressão de que a Terra está sempre em guerra, né? Desde antigamente até hoje. Sempre tem um foco que aparece aqui, outro ali, por motivos que, para mim, pelo menos, não se justificam. Né? Às vezes por religião, por cor, por, sei lá, por coisas absurdas. E a gente tem a impressão de que isso nunca vai mudar. Se a gente retroceder um pouquinho na história, Emmanuel nos fala em A Caminho da Luz da besta apocalíptica, que foi quando a Igreja juntou poder com religião. Em 607, o imperador Focas favoreceu a criação do papado e estabeleceu uma série de benefícios que não se justificam. Em 610, Focas foi chamado ao plano espiritual e se estabeleceu um período de 610 a 1870 de 1260 anos de grandes amarguras. Foi a época em que nós tivemos o simonismo, que era a compra do perdão dos pecados. Era o que mais se usava na época. Nós tivemos as cruzadas. Os turcos invadiram Jerusalém e expulsaram os cristãos. Então, houve um movimento religioso, militar, que rumou para Jerusalém a fim de reconquistá-la e devolvê-la aos cristãos. E hoje ainda continua se discutindo de quem é Jerusalém. Foi a época em que tivemos a Inquisição, que foi um combate às heresias, mas, na verdade, a Igreja, com a desculpa de uma unificação religiosa, ela queria dominar as consciências. Ninguém poderia pensar diferente, tinha que ser aquilo que a Igreja pregava. Nós tivemos de grande a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foram, na verdade, baseadas em conquistas e na guerra armamentista. A gente tem a impressão, quando olha esse cenário do passado e de hoje, que realmente as coisas não vão mudar. Mas se nós olharmos um pouquinho, o Livro dos Espíritos, ele nos diz que da face da Terra algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. É claro que a gente também tem que praticar a lei dos homens, mas muitas vezes nós não nos colocamos no lugar dos outros. Nós deixamos de usar a lei de Deus, do amor, da justiça e da caridade, e de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. E parece que esse cenário não tem jeito. Mas se a gente olhar um pouquinho no passado, retrocedendo na história, antes mesmo da vinda do Cristo Jesus, ele já nos mandava os seus enviados. Um deles foi Akenaton. Dos degredados de Capela, o povo egípcio foi aquele que mais se destacou no culto do bem e da verdade. Akenaton tentou implementar o monoteísmo, a crença no Deus único.
mas após a sua morte, o politeísmo foi gradualmente reinserido. Depois nós tivemos Moisés, que além de consolidar a crença no Deus único, ele nos trouxe os 10 mandamentos, que são a base da justiça no mundo. Depois veio o próprio Jesus. Ao povo de Israel, a quem muito foi dado em termos de fé, natural que fosse cobrado. Então, o mestre reencarnou ou encarnou entre eles. Mas só que eles esperavam o Messias numa carruagem dourada, como um rei, para ofuscar o brilho dos Césares. Mas ele nasceu pobre, numa manjedoura, filho de carpinteiro, e assim não foi reconhecido e foi levado à cruz. Depois nós tivemos, aqui são só alguns, porque tem muito mais gente que foi enviada com uma missão de mostrar a verdade. Francisco de Assis. Francisco de Assis trouxe um recado certo para a igreja, mas ela não entendeu que o recado era para ela. Depois, nós tivemos, em 1857, Kardec nos trouxe o primeiro livro do Consolador Prometido. Em 1875, Bezerra de Menezes recebeu um exemplar do Livro dos Espíritos e passou a ser grande defensor e divulgador da doutrina espírita. Em 1910, Chico Xavier encarnou com a proposta de psicografar 30 livros. A gente tem notícia que ele psicografou 507. Um trabalho totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita do Consolador Prometido. Um exemplo de que nós não entendemos o recado do mestre foi o Holocausto nazista. Na Europa, viviam 9 milhões de judeus. 6 milhões foram mortos. Com a ideia de que Deus não ama o meu inimigo e por isso eu posso matá-lo, quando na verdade nós somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Mas por que isso tudo acontece? Porque a maldade tem apoio. Essas são algumas das empresas que financiaram e que ajudaram o nazismo. Boss fabricava uniformes para os nazistas. Não podia faltar Coca-Cola, afinal de contas estávamos em guerra. Faltando xarope, criou-se a Fanta. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que as empresas não deixaram de lucrar e de apoiar o mal porque elas estavam recebendo alguma coisa. Não estavam praticando a lei do amor, da justiça e da caridade, mas sim pensando no seu próprio negócio. Stanley Milgram, que foi psicólogo da Universidade de Yale, intrigado com essa questão da Segunda Guerra, onde as pessoas mataram aos montes, resolveu fazer um estudo. Então ele criou uma máquina, uma engenhoca, que dava choques de 15 volts a 450. Então ele pegou algumas pessoas, colocou na frente dessa máquina e uma outra pessoa numa sala fechada, amarrada e com eletrodos que levaria os choques. À medida que a pessoa estava aqui na frente, fazia questões, ele errava de propósito, porque na verdade não estava levando choques. Era só para ver a reação dessa pessoa em relação à maldade. Então o resultado foi o seguinte, 66% das pessoas pesquisadas chegaram a 450 volts, o que era muito perigoso. 100% foram a 300. E a mesma pesquisa feita nestes países aqui foi de 85% que chegaram a 450 volts. E mesmo assim, quando a pessoa lá dentro da sala gritava e dizia eu tenho problema cardíaco e não sei o quê, às vezes eles paravam e perguntavam para o professor, acho que ele vai morrer, o que eu vou fazer? Não, continue, por favor. Eu preciso dessa pesquisa. Então, quer dizer, não era só a questão de alguém mandar, mas da maldade que tem dentro de nós mesmos, de querer ver o outro sofrer e fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizesse. Um dos exemplos de pessoas que fizeram a diferença, que ousaram a não seguir a lei só dos homens, mas a lei de Deus, foi Oskar Schindler, que salvou mais de 1000 pessoas, e Jan e Antonina Zabinski, que salvaram mais de 300 judeus. Paradoxos de uma vida em sociedade. Nós tivemos uma grande evolução tecnológica, mas em termos de evolução moral, eu acho que não crescemos tanto assim.
Em 2013, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma boate pegou fogo e matou 242 jovens, na grande maioria universitários. E nós víamos cenas como essas, onde não se importam nem um pouco com o sentimento dos outros, mas sim, eu tenho que fazer meu trabalho, eu não estou nem aí para ti. E é isso que nós temos visto na nossa sociedade. Jung nos dizia que vivemos um tempo muito estranho, quando surpresos percebemos que o progresso anda de mãos dadas com a barbárie. Nos dias de hoje, nós continuamos vendo a prática do simonismo. Se vende água ungida, caneta ungida, e as pessoas acham que com isso vão se ver livres dos seus pecados. O Evangelho nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. O grande problema é que hoje em dia ainda nós continuamos querendo aprender por osmose, mas já está comprovado que conhecimento não se adquire por osmose. Eu digo frequentemente, não acreditem naquilo que eu falo aqui. Vai lá, lê e tira as tuas próprias conclusões. Pois somente o ensinamento nos fará ver a nossa verdade. Conheceis a verdade e ela te libertará. Outro dia, uma semana atrás, eu fui levar uma pessoa no aeroporto em Miami, que estava embarcando para Nova Zelândia. E aí, chegando lá para fazer o check-in naquelas máquinas onde dá tudo errado, né? Chama a atendente, vai lá, atenta, não sei o quê. Aí ela olha para a pessoa e diz assim: tu tem visto para Nova Zelândia? Aí a criatura empalidece, assim, né? Diz assim: ó, que eu saiba, até 3 meses não precisa de visto. Ah, não, mas aqui diz que tu não pode embarcar. Diz assim: agora o que eu vou fazer? Vamos sair da fila, vamos conversar. Aí chega lá, vai na internet, liga, não sei o quê, pé. E aí eu disse para ele, depois nós fomos para outra fila e fizemos o check-in, deu tudo certo. Mas aí eu disse para ele que sirva isso de lição para a tua vida. Quando tu tem certeza, tu foi lá, tu pesquisou, tu sabe da tua verdade, então, como a minha mãe diz, não come na mão do outro. Vai atrás da tua verdade. Como temos trabalhado nossas dificuldades de conviver com os outros? Falta muita sensibilidade em relação aos outros. Nós ainda vemos cenas de pessoas passando fome, pessoas tentando pular o muro para conseguir uma condição melhor de vida, animais morrendo de tanto ingerir plástico, pessoas parando em fila para pedestre, furando fila, ficando com troco. Manuel Filomeno de Miranda nos diz que movimentos de proteção aos animais se sensibilizam diversos setores da sociedade. Não que isso seja ruim, mas, ao mesmo tempo, milhões passam fome. Para ser exata, 124 milhões de pessoas passam fome no mundo. Não por falta de alimento, porque o planeta fornece, mas por uma absoluta falta de sensibilidade, de compaixão, de solidariedade em relação ao outro. A Europa, que foi terreno de grandes disputas e mandou os seus cidadãos mundo afora, hoje fecha as portas àquelas pessoas que fogem da guerra. Imagina se fôssemos nós naquela situação. Imagina essas pessoas que ficam tentando passar a fronteira. No Brasil, embora os acordos estejam mudando hoje, recebemos em torno de 800 a 1.000 venezuelanos, que são amparados, é dado alimento, muitas vezes documento, e eles dizem assim: ó, te vira, vai procurar emprego, vai fazer a tua vida, mas as pessoas têm uma chance, porque o planeta não é meu, o país não é meu, e eu tenho que fazer aos outros aquilo que eu gostaria que me fizessem. Lembremos que as duas maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Certa vez, um homem lá na sua casa, no interior, ouviu falar que o país vizinho havia entrado em guerra. Mas aí ele pensou assim: ai, tão longe, isso não vai chegar aqui nunca, não vou fazer nada. Pouco tempo depois, a guerra já havia chegado à fronteira. Ah, mas é tão longe, eu moro aqui no interior, né? Não vou fazer nada. Passou mais um tempo e ele ouviu dizer que a guerra já estava na cidade próxima.
Mas ainda assim, como ele morava no interior, continuou não fazendo nada. Passou mais um tempo, invadiram a sua casa, mataram os seus, e ele ficou se perguntando, por que que ninguém me socorreu? Na verdade, nós estamos engessando o evangelho. Como donos da verdade, nós queremos eliminar a todos aqueles que são diferentes de nós. Quando, na verdade, nós deveríamos ser elementos de concórdia, de união. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Nós não podemos ficar inertes às situações e não fazer nada como se nada fosse nos atingir. O tiroteio que teve na escola aqui perto e as pessoas que foram para a rua brigar pelo desarmamento, nós temos realmente que fazer alguma coisa, porque se nada fizermos, quando chegar na nossa vez, nós não poderemos reclamar. Nós temos que agir, que influir, que denunciar, porque enquanto o ser humano estiver sofrendo algum tipo de discriminação, algo está errado. Enquanto estivermos discutindo gosto, amor e cor, as coisas não vão funcionar. Fora da caridade, não há salvação. Nós estamos vivendo hoje uma grande decadência moral, é o relativismo moral. E isso acontece muito em relação à nossa música, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. É muito palavrão, é a apologia à violência. E por que que eu falo isso? Por causa dos nossos filhos. Quando nós permitimos que eles escutem isso que se chamam hoje de música. Então eu fui fazer uma pesquisa do que fez sucesso da década de 60 para cá, para ver a diferença de como anda esse nosso relativismo moral das coisas que a gente permite como se não fossem nada. Na década de 60 fazia sucesso Garota de Ipanema. Todo mundo lembra, né? Olha que coisa mais linda. Tinha a melodia, tinha a letra, era maravilhoso. Na década de 70, Roberto Carlos fez grandes sucessos, mas a bola da vez era Tim Maia, que cantava Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti. Eu não sou cantora, gente, é só para exemplificar, tá? Tinha letra e tinha melodia. Na década de 80, a coisa começou a piorar um pouco. Tinham aqueles sucessos relâmpagos, com uma música só, assim como subia, sumia. Então, apareceu o hit com Menina Veneno, meia-noite no meu quarto. Na década de 90, a coisa começou a piorar de vez. Era um tal de seguro-tchan, amarro-tchan, tchan, 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 tchan. Nos anos 2000, teve um grupo que teve uma música só e sumiu de vez, que cantou uma música que eu sou obrigada a ler, porque não tem como cantar. Ele dizia algo assim, a se rebe, raderre, derre, betu, reberê. Olha esse excelente. Quem vivia lá na época deve lembrar se eu colocar um ritmo. Então eles diziam assim, a sererê, haha, hehe. Não tem nada, não tem letra, não tem coisíssima nenhuma. Em 2012, para minha tristeza, pelo menos, o funk começou a descer o morro. Então, MC Guimê, com uma letra que faz Aurélio se virar no caixão, porque não tinha nem concordância verbal, nem nominal, ele cantava algo assim, cantando os plaquês de 100 dentro de um Citroën, aí nós convida porque elas vêm. E em 2017 ganhou o prêmio de melhor música Pablo Vittar, concorrendo com Ana Vilela, que cantou Trem Bala, que é uma música lindíssima, uma apologia à violência, se bateu tão forte com teu amor, nocauteou, foi caô. E aí nós permitimos que os nossos filhos escutem isso. Para mim é uma tristeza. E se a gente permite esse tipo de coisa, nós somos obrigados a admitir que isso é dança e que isso aqui é festa. Porque aí se o nosso filho cresce, tem dinheiro, ele compra 6 caminhões de tomate, enche uma piscina, faz uma festa rave, e a gente é obrigado a aceitar isso. E isso é verdade. Emmanuel nos fala
que a mente ela é espelho da vida. E por toda parte nós vamos assimilando e repetindo. Somente através da educação nós faremos brilhar a nossa luz. E a educação sem o cultivo da inteligência não será conseguida somente com a instrução, mas com a adesão da vontade, que, aliada ao bem, pode liberar e polir o coração. Léo Freeman e Rossandro Klinger, que são psicólogos, eles nos dizem que nós precisamos treinar os nossos filhos a esperar, a criar, a negociar, a ceder e a principalmente se frustrar. Nós não queremos mais frustrar os nossos filhos. Nós não dizemos mais não. Nós damos para os nossos filhos um iPhone último tipo, enquanto nós temos um tijolão daqueles. Não é por aí. Porque assim nós criamos filhos hiperestimulados. E uma criança hiperestimulada, nós estaremos criando aleijados emocionais. Nós teremos uma criança chata, birrenta, gastona, depressiva, neurótica e talvez até drogada no futuro. Porque hiperestimulado, não tendo mais o que lhe satisfaça, entra nas drogas, vai ao auge, à lona, ao auge e à lona. Mas se nós criamos uma criança frustrada, entre aspas, né, nós desenvolveremos nos nossos filhos a resiliência, a autonomia e eles irão buscar soluções para os próprios problemas. Eu trago essa imagem aqui do Dr. Masaru Emoto, que foi um cientista que fotografava cristais de água. Só para mostrar para vocês o que é o cristal de uma água do rio poluído e de uma água ao som de heavy metal. Imagina a água ao som do funk. Como é que fica? O nosso corpo é 75% água. A realidade, nos diz Emmanuel, é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando por que eu tenho que ajudar, hein? Tem tanta gente ajudando, eu não vou fazer a diferença. Eu tenho medo. Esse é um grande impedimento. Mas, em primeiro, eu tenho que sempre me colocar no lugar do outro. Fazer aquilo que é possível não significa que eu tenho que sair abraçando o mundo e fazendo algo que é excepcional. Embora tenham algumas pessoas que consigam. Fatores desse nosso desequilíbrio todo. As causas disso. Nós não seguimos as leis divinas. Nós vivemos como se fôssemos únicos no mundo sem olhar para os nossos irmãos. Nós vivemos focados nos pseudos valores e não nos valores reais e permanentes do ser essencial. E como é que a gente vai voltar ao equilíbrio? Transformando o egoísmo em altruísmo, o orgulho em humildade, a rebeldia em mansidão, a ansiedade em serenidade. Quando a dor do outro começa a doer em mim, é porque eu começo a me dar conta da compaixão. E o que é a compaixão? É a piedade, o sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta em nós a vontade de ajudar ao próximo, de confortar quem padece de algum mal. Joana de Ângeles nos diz que a compaixão é o primeiro passo para o desenvolvimento das nossas virtudes morais e que o individualismo é a nossa grande barreira. E ela nos diz que esse sentimento é muito provável de que não resolva grandes coisas, né, em termos de ajudar o próximo, mas com certeza proporciona em nós saudáveis disposições físicas e mentais. Quando se é capaz de participar do sofrimento do outro, nós chegamos à conclusão de que aquelas dificuldades que nós passamos não são nada, perto da desgraça que é a vida de muitas pessoas. Então aqui eu trago alguns exemplos de pessoas que fizeram a diferença. Nós temos os doutores da alegria, que fazem consultas bacteriológicas, eles vão aos hospitais fazer palhaçada para as crianças. Não é todo mundo que conseguiria fazer esse tipo de trabalho. Eu não faria, eu acho que eu choraria em cada leito, mas tem muita gente que consegue.
Tem o caso desse menino bruxo. A Nigéria, ela tem uma cultura do exorcismo. Então eles largam as crianças na rua dizendo que é bruxo para o Estado poder pagar por esse serviço. E essa moça da Dinamarca recolheu o menino, deu alimento, 1 ano depois ele indo para a escola. A grande diferença que é. Esse menino que inventou uma máquina que vai limpar os oceanos em 5 anos, essa geladeira que tem comida para pessoas de rua na Arábia Saudita, eu já vi na Europa e eu acho que por aqui deve ter alguma coisa também. E tem o Fraternidade Sem Fronteiras, que é um projeto brasileiro, que tem projetos em diversos lugares, em Moçambique, Madagascar, tem no Brasil. Eles acolhem os venezuelanos. A gente adota pela internet, uma criança paga R$50 por mês. Eu assisti uma palestra de uma médica que vai todos os anos lá e ela disse que 80% dos problemas das crianças lá se resolve com banho e um prato de comida. É muito pouco, muito pouco. E a gente não consegue olhar para o sofrimento dos outros. A compaixão, ela está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Ela age enquanto o outro lamenta, realiza o socorro na razão que a última apenas se apieda. Muitas vezes nós fazemos isso. Ai, que pena, será que ninguém vai fazer nada? E nós continuamos parados. É por isso que na Divina Comédia, Dante já nos dizia que no inferno os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise. Essa é a imagem do inferno de Dante, valeria um estudo e uma palestra para a gente saber o que ele pensava, o que ele recebeu ao escrever isso tudo. Então esse é o destino daqueles que se abstêm com o intuito de fugir da responsabilidade, se atrevendo a calar e a esperar que as situações se resolvam por si mesmo. Eu não posso acreditar numa felicidade que é só para mim, enquanto os outros continuam sofrendo. Isso são cenas que a gente vê todos os dias, daí para pior. Nós estamos engessando o Evangelho. Certa vez, Billy Graham, que foi pastor batista, queria convencer Dalai Lama, que é budista tibetano e veio muito antes de Jesus, por isso não acredita nele, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele pediu para pregar para Dalai Lama durante 15 minutos e assim o fez. Terminada a pregação, ele perguntou para Dalai Lama, e agora vai seguir Jesus? E Dalai Lama deu uma resposta brilhante para ele. Ele disse assim, eu tenho muita facilidade de crer nesse Jesus que vocês pregam, mas eu tenho muita dificuldade de seguir esse Jesus que vocês vivem. Ou seja, nós falamos, nós pregamos, mas nós não fazemos. Exatamente. E aí a gente fica se perguntando depois, por que que ninguém veio me socorrer? Jesus, há 2000 anos atrás, nos fez um convite. E assim, nas vésperas deste mundo de regeneração, que nós estamos ali quase, ele continua fazendo o convite. E ele nos diz o seguinte, que nós temos que fazer exercícios para habitar esse mundo de regeneração que nós queremos. Nós temos que despertar para o amor e a compaixão, fazendo exercícios de orai e vigiai. Que o fato de termos conhecimento espiritual não nos garante ingresso nesse novo mundo. Que nós temos que superar a ignorância do não saber, do não sentir e, principalmente, do não viver as leis divinas. Que o fato de nós termos tido, ele desconfigurou um pouco a... Mas, enfim, o fato de termos tido uma prova de pobreza ou de riqueza também não nos garante ingresso nesse novo mundo. Que nós temos que praticar a lei da justiça, do amor e da caridade. Da justiça, que é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Da caridade, que não se limita a dar esmolas, mas que é benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas.
E o amor, amar-se, é sentir-se espírito imortal, filho de Deus e aprendiz da vida. Ele nos diz que quando nós agimos de maneira egóica, nós não alimentamos o nosso ser essencial, e isso cria chagas na nossa alma. Que quando nós cultivamos o parecer ao invés do ser, isso também cria chagas na nossa alma. E tanto faz se somos ricos ou pobres, porque tem muito pobre atormentado porque não usa roupa de marca e muito rico vivendo de maneira superficial. Ele nos diz que nós temos que evoluir na horizontal da vida. E evoluir na horizontal da vida é passar pelas diversas dificuldades que nós passamos no dia a dia, até o momento que, na maioria das vezes, entramos em sofrimento e assim nós despertaremos para evoluir na vertical da vida, fazendo a nossa parte pelo planeta. 1/3 dos alimentos do mundo são desperdiçados. Na produção desse 1/3, gastamos 1/4 da água utilizada na agricultura. Isso acarreta 8% de emissão de gás de efeito estufa, enquanto 124 milhões de pessoas passam fome no mundo. Só aqui desperdiçamos 40% dos alimentos. É muita comida. É muita coisa. Em relação à água, claro que em produção industrial, nós gastamos 17 mil litros e 100 para a produção de 1 quilo de carne, 18 mil litros de água para a produção de 1 quilo de manteiga. É por isso que hoje tem um grande movimento vegetariano e vegano. Lembra lá no início, quando eu li, alguma coisa ele disse assim, que nós nos curtimos a questão das vísceras e coisa e tal, nós temos prazer nisso. Não quer dizer que a gente não tenha que consumir mais, mas a gente tem que começar a pensar em termos de planeta. Nesse campo de lutas novas e regeneradoras, todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da... Desculpa, mas faltou um pedaço ali, mas tudo bem. Se todos os países deste planeta consumissem como o povo americano, seriam necessários 4,5 planetas Terra. Nós temos só um. Aqui nós temos 76 carros para cada 100 habitantes, um total de 231 milhões, contra 850 milhões no mundo. É um disparate muito grande. Se no Brasil nós consumíssemos energia como consumimos aqui, seriam necessárias 23 hidrelétricas Itaipu. Nós consumimos aqui 24,5 barris de petróleo por cabeça por ano, contra 4,5 da média mundial. Consumimos aqui 10 galinhas por habitante, 3 vezes mais do que a média mundial. É uma diferença muito grande. Por determinação superior, ficou definido o papel de cada região nesse planeta. E foi decidido que o cérebro ficaria aqui nos Estados Unidos, mas que o coração seria lá no Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós não estamos aqui nesse país somente para divulgar o Espiritismo, o Consolador prometido, mas nós estamos aqui para fazer a diferença, não para fazer igual. Nós não podemos entrar nesse sistema de consumir cada vez mais. Se nós queremos voltar a habitar esse planeta, nós temos que fazer a nossa parte. O egoísmo, essa grande chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Extirpai o egoísmo da Terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril e, para isso, é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. O que o Livro dos Espíritos nos diz sobre isso? Qual é a definição que se pode dar da moral?
A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem do mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Tem pessoas que se destacam, que fazem a diferença, que lideram, que vão lá e realmente fazem alguma coisa. Mas tem outras que parece que têm freio puxado, que literalmente precisam ser ligadas na tomada. Esses são alguns dos paradigmas da nossa época. O que os outros fazem nos inspira? Às vezes sim, mas aí a inspiração termina naquele momento, né? Por que as pessoas fazem a diferença, algumas pessoas fazem a diferença no mundo? Por que existem tantos conflitos no mundo? Porque o mundo entende ciência versus espiritualidade e não ciência mais espiritualidade. Será que a corrupção tem jeito? Será que adianta fazer alguma coisa? Eu devo frustrar os meus filhos? E aqui teríamos outros tantos paradigmas para serem acrescidos. Paradigma é um modelo, é um padrão que a gente vai seguindo. Antigamente, nós tínhamos o paradigma da escravidão. Ah, todo mundo tem um escravo, por que não eu, né? Até que alguém chegou e quebrou esse paradigma. Nós podemos ter o paradigma do banho. Eu tomo um banho, 2, 3 por dia. Hoje, nós temos o paradigma do consumismo e da vida sem plástico, que são 2 paradigmas que nós temos que quebrar. Como eu disse, paradigma é um modelo, é um padrão. Certa vez, um psicólogo foi almoçar na casa de um colega, chegando lá ele havia feito peixe. E ele observou o prato e disse assim, mas por que tu cortou a cabeça e o rabo? Ah, porque a minha mãe sempre cortava, eu corto também. Tu pode perguntar para tua mãe por que ela faz isso? Aí ligou para a mãe disse assim, ah, porque a minha mãe sempre cortava, então eu também corto. A tua avó é viva? Se tu puder falar com ela. Aí ele disse assim, aí falou com a avó disse assim, eu cortava porque era a única maneira de fazer caber na forma que eu tinha. Ou seja, nós não nos questionamos. Nós seguimos o padrão dos outros. É assim? Por que é assim? É porque Deus quis assim, então é assim, pronto. E assim a ideia se solidifica. Tanto pode ser no campo científico, filosófico ou religioso. E assim ela se torna um dogma. O dogma é aquilo que é inquestionável. Assim a igreja fez muitas coisas, né? Não se questiona, é assim porque eu disse que é assim e acabou. Dessa forma, se torna um desafio encontrar alguém que pense fora da caixa. Muitos têm medo da mudança. Por que eu tenho que fazer alguma coisa? Sempre foi assim, logo eu que vou ter que fazer a diferença. Muitas vezes eu reconheço a ideia, eu sei que a ideia é inovadora, mas eu não saio do lugar. Mas quando nós conseguirmos ultrapassar a barreira do medo, nós começaremos a quebrar os paradigmas. E dessa forma, nós começaremos a olhar para dentro. E assim, acessaremos o conhecimento não local que nos levará a novas ideias. A realidade de hoje é que somos seres materiais. Aqui nós nascemos, crescemos, morremos e tornamos esse sistema cada vez mais rico. A nova ideia é de que somos seres multidimensionais. Nós temos um corpo físico, mental e espiritual. No entanto, a intenção é que permaneçamos constantemente distraídos. Nós temos que estar permanentemente consumindo o tempo todo. Quanto mais alienada a sociedade estiver, melhor é. Esse tempo que nós gastamos consumindo, ele não será acreditado no nosso tempo de vida. 7 dias na internet comprando, não vão acreditar no meu tempo de vida.
nós estamos gastando muito tempo com isso. Nós estamos viciados no dia a dia. Eu não preciso do último iPhone. Eu não preciso consumir tanto. Certa vez, uma mãe mandou o seu filho para a escola, como todas as crianças. Ele recebeu uma caixa de lápis de cor, 36 cores, caderno, mochila. Chegou no final do ano, a mãe olhou assim, os lápis estão bons, limpa, aponta, guarda, a mochila tá boa, vai a mesma. O caderno usou poucas folhas, arranca, manda o outro. E assim ele foi até terminar o ensino médio. Não caiu nem um pedaço. Aqui a gente vê muito, todo ano a criança ganha uma caixa nova, uma mochila nova, não sei o quê. A gente não tem essa necessidade. Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que quebrar a economia. Eu estou dizendo que a gente tem que consumir de maneira consciente. Essa consciência de que somos seres multidimensionais, ela se tornou perigosa. Porque começou a fazer sentido o tripé evolutivo pregado por Kardec, de filosofia, espiritualidade e ciência. Ele fala religião, eu prefiro espiritualidade, porque religião dogmatiza. Se nós somos seres multidimensionais, faz sentido que nos dediquemos a essa multidimensionalidade. Eu não posso ficar só com filosofia, só com ciência ou só com espiritualidade, porque dessa forma não haverá evolução. Todas essas áreas, elas precisam trabalhar juntas. Quando eu tenho ciência, eu tenho metodologia para comprovar. Quando eu tenho espiritualidade, ela inspira a filosofia e propõe um desafio à ciência. E a filosofia, ela horizontaliza e democratiza a espiritualidade, nos fazendo pensar. Será que se eu comprar aquela aguinha ungida, eu terei todos os meus pecados perdoados? Será que se eu doar todo o meu dinheiro para a igreja, quando eu morrer eu vou ter uma casinha lá em nosso lar? Será? Nós temos que começar a pensar. Ações no bem. Muitos seres que já se deram conta da sua multidimensionalidade estão fazendo a diferença nesse planeta azulzinho. Para que não tenhamos que ver cenas como essa, que é uma cena verdadeira e ao mesmo tempo é tão triste. Será que nós já nos perguntamos, principalmente aqui nesse país, se nós já eliminamos da nossa casa pratos, copos, talheres de plástico, canudinhos, sacolas e tudo mais? Nós temos que fazer a nossa parte se a gente quer voltar a habitar esse planeta. E boa parte desse trabalho é nosso. Em 1960, 95% da produção de roupas dos Estados Unidos era feita aqui. Hoje, apenas 3%. Por quê? Porque empresas como essa mandam toda a produção para Camboja, Vietnã, Bangladesh, Etiópia, Indonésia, África. China. Por quê? China. Porque lá se tem um trabalho praticamente escravo de adultos e crianças que ganham $3 por dia na chamada fast fashion, que troca a moda a cada 2 semanas. Aqui é o lugar da promoção, eu sei disso, eu tenho no meu guarda-roupa peças que eu não usei ainda. Então eu tenho procurado me questionar cada vez que eu entro no lugar se realmente eu preciso daquilo ou não. E é isso que eu acho que nós deveríamos fazer. Esses são alguns lugares que já começaram a fazer a diferença no mundo. O Chile já eliminou as sacolas plásticas, a Costa Rica os canudinhos, a Inglaterra nas propriedades reais já não entram plásticos, os hotéis Marriott no Reino Unido não tem mais canudos, a Suécia ela tem um shopping só de reciclados, eu levo a minha bicicleta velha lá, eles consertam e vendem para outra pessoa. Porto Alegre e Rio de Janeiro já eliminaram os canudinhos, aqui também tem alguns lugares. A Noruega está construindo um hotel que vai produzir toda a energia que vai consumir. A China está eliminando até 2030 sacolas, canudos, copos. E o Reino Unido, neste ano,
também vai abandonar isso tudo. E a nossa parte nisso, nós temos que começar a fazer. Aqui é um dos lugares onde eu vejo que adulto chega no restaurante e eles já te tocam um canudo dentro do copo. Se a pessoa tem necessidade ou se é uma criança, eu aceito. Mas se não, não faz sentido. Processo de expansão da consciência, o mito da caverna de Platão. Platão contou uma história de escravos que viviam numa caverna totalmente acorrentados e não conseguiam nem olhar para trás. Então eles viam a vida, eles imaginavam através da sombra da fogueira. Até que um dia alguém conseguiu escapar. Chegando lá na rua pensou, não, vou voltar, não pode ser verdade. Mas ele disse assim, não, deixa eu olhar mais um pouquinho, acho que vai ser interessante. E aí, indo lá, conhecendo, voltou para contar para os outros o que havia visto fora da caverna. Então eu digo a vocês que em um processo de expansão da consciência que nós estamos vivendo, que nós tenhamos a coragem de sair da nossa caverna e voltar por aqueles que ainda precisam receber novas ideias, por mais que eles não entendam e que eles as rejeitem. Então, para encerrar, Manuel Filomeno de Miranda, em Transição Planetária, nos diz que as criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exilados para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem, mais tarde, ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Então, assim eu, como vocês também, nós temos muito trabalho a fazer para esse mundo de regeneração que nós tanto queremos ver, e a gente pode começar com muito pouco, eliminando algumas coisas da nossa casa, deixando de ser um pouco consumista, para quem sabe a gente possa voltar e reencarnar aqui na regeneração. Muito obrigada.